Fala aí, pessoal. Meu nome é Rafael. Eu quero falar da minha experiência na prova da Polícia Rodoviária Federal, que rolou aí dia 9 de maio. Prova extremamente atípica, né? Pegou todo mundo de surpresa aí. Mas eu consegui me sair bem na prova. E fiz aqui, de acordo com o gabarito preliminar, 88 pontos líquidos. Então, eu queria passar minha experiência aí. Acho que pode servir aí para alguém que esteja pensando em estudar para Polícia Rodoviária no próximo concurso. Ou até mesmo para qualquer outro concurso, né? Acho que é válido. Então vamos lá. Eu comecei meu estudo para a Polícia Rodoviária dia 4 de janeiro desse ano mesmo. Então foram ao todo 4 meses de estudo. Eu estudei basicamente apenas por PDF, tá? Não vi videoaula nenhuma, não assisti aulão de cursinho, nada. Eu peguei PDF e, e baseei minha preparação toda nele, tá? Eu percebi que eu ia ter muito pouco tempo para a prova, porque eu comecei a estudar em janeiro, início de janeiro, e a prova estava programada para sair no final de março. Então, o esboço da minha estratégia de estudo ia ser o seguinte: eu ia pegar as matérias que eu não sabia nada, que eu nunca tinha visto, que eram os direitos, né? Direitos, trânsito, não sabia nada. Só para não dizer que eu não sabia nada, há uns 5 anos atrás eu estudei, assim, muito meia boca para um TRT da vida aí. Estudei um pouquinho de constitucional e era isso. Tá? Foi o que eu estudei, porque o resto era direito do trabalho e as outras matérias eu nem tive tempo para estudar, enfim. Então eu não tinha base nenhuma de direito, trânsito também não tinha nada. E eu já tinha um pouco de conhecimento já de português, matemática, física e inglês, tá? Essas são as matérias que eu, digamos assim, eu já sabia de antemão, né? Mas ainda tinha mais 11 matérias aí para estudar e o tempo era muito curto. Eu sempre fiz resumos, tá? E eu recomendo muito fazer resumos para concursos assim, principalmente que vai demorar, porque facilita muito na revisão. E sem contar que é uma forma de estudo ativo, né? Que tu pega e se esforça para traduzir aquele material, aquilo que está escrito nos PDFs, em conhecimento, né? Então, a maneira como tu coloca no resumo já é uma forma de estudo ativo. Então, eu sempre prefiro fazer resumos. No entanto, como o tempo estava muito curto, essa estratégia não ia ter como. Aí eu resolvi optar por fazer highlight, né? Highlight é basicamente ir rachurando ali, né, as partes do PDF com aquela canetinha amarela que tem nos próprios programas de PDF, né? E ir selecionando as partes mais importantes ali que eu acho da matéria, mas com o foco de poder ler depois o PDF só através dessas partes rachuradas, entendeu? Então eu montava o PDF, eu pegava o PDF, começava a ler, começava a estudar, e eu ia rachurando de maneira que depois eu pudesse ler só as partes rachuradas, pulando completamente as partes em branco, que não estavam rachuradas, né? Então eu planejei meu estudo assim: estudar primeiro as matérias de direito e de trânsito, né? Conseguir fechar todas elas, fazendo essa rachurando, né, no próprio PDF, no computador, não imprimi nada, tá tudo no computador direto. E, e depois que eu conseguisse fechar toda a teoria pela primeira vez, aí sim eu iria contratar um site de questões, né? No caso foi o Tech Concurso, para pegar e fazer questões só da banca do Sebrasp e questões de área policial, porque é aquela coisa, tu pode pegar questões do Sebrasp que vai ter de juiz, que é uma coisa que a princípio não vai cair nem a pau na prova da Polícia Rodoviária, né? Então a minha estratégia de estudo foi basicamente isso aí, né? Recapitulando, comecei dia 4 de janeiro, peguei o PDF todo da matéria, eu ia fechar primeiro todos os direitos. Não lembro agora se eu comecei com direito ou comecei com trânsito, mas a ideia era fechar todos os direitos, trânsito, ética, redação oficial, todas as matérias, exceto português, matemática, física e inglês, tá?
Todas elas eu iria passar estudar elas, entender elas o máximo possível e passar ali o rachurado para poder ler depois mais rápido, como se fosse um resumo, digamos assim, tá? Eu estudei em média, durante janeiro e fevereiro, em média, eu diria assim, umas 5 horas, 4, 5, às vezes eu conseguia fazer 6 horas líquidas de estudo, tá? Antes de fazer esse concurso, eu já era servidor público no IBGE. E ali por meados de novembro eu resolvi largar porque queria explorar novos horizontes aí, queria fazer outras coisas. Queria uma coisa mais operacional, né? Então, eu não estava trabalhando na época. Quando eu estudei em janeiro, até não estou trabalhando ainda, né? Foi só focado pro estudo. Mas mesmo assim, eu percebi que no final das contas não aumentava muito o meu tempo de estudo, tá? Eu acabava estudando 4, 5 horas, assim, mais que isso, pra mim, realmente era muito difícil de fazer. E aquela coisa, né? A qualidade do estudo importa muito, né? Muito mais do que as horas de estudo, enfim. Então foi isso. Essa foi a minha estratégia. Uh, Se eu não me engano, eu demorei um mês para fechar toda a matéria. Dessas aí que eu falei, né? Tirando aquelas 4, matemática, física e tal. Eu demorei um mês e meio, acho. Foi por aí, um mês e meio que eu demorei para finalizar toda a matéria. Pela primeira vez. Aí já era o quê? Acho que era umas 2 semanas dentro de fevereiro, né? O que eu fiz? Eu comecei a pegar e fazer uma revisão de cada uma dessas matérias, o mais rápido possível, olhando ali os highlights, direto ali nos rachurados, né? E depois que eu acabava a revisão, eu pegava e fazia uma bateria de 200 questões lá no TEC. Só questões da banca, do Sebrasp e da área policial. Eu ajustava ali, né? Eu mesmo pegava e fazia os filtros ali das questões no TEC para que fosse uma coisa assim mais direcionada mesmo, porque o tempo estava muito curto, eu não podia perder tempo fazendo questão que a probabilidade de cair era baixíssima, enfim, tinha que ser o mais assertivo possível, né? Então eu separava ali para ter cerca de 200, 300 questões, as matérias mais fáceis assim, né? Fáceis, ética, direitos humanos, assim, eu deixava para ter cento e poucas questões, só para dar aquela revisada, tá? Para treinar como é que era o estilo de cobrança da banca. Nos materiais que eu utilizei do PDF lá, eu não fiz nenhuma questão. Nenhuma. Não, eu via que não tinha tempo. E muitas questões que eu vi do próprio material, elas eram questões assim, às vezes o professor inventava e eu precisava de questões da banca, tá? Eu precisava ser muito eficiente nesse caso. Por causa do tempo, né? Enfim, aí depois desse um mês e meio para fazer aquela primeira passada na matéria, eu demorei mais um mês revisando cada uma das matérias e no dia seguinte que eu revisava tudo, que eu acabava de revisar, digamos assim, trânsito, demorei 3 dias para revisar todo o trânsito. No quarto dia eu ia lá e fazia uma bateria de 200 questões. E ao mesmo tempo comecei a fazer nos domingos, a cada 2 semanas, né, eu fazia simulados, tá? Aqueles simulados do projeto Missão lá. E aí, bom, assim foi a minha preparação, né? E a princípio eu iria acabar toda essa primeira revisão, mais essa segunda revisão junto com os 200 exercícios de cada matéria, mais uns 3, 4 simulados, eu ia acabar tudo ali no meio de março, umas 2 semanas antes, ou 3 semanas antes, essa era o que eu estava querendo, 3 semanas antes do dia da prova. Porque daí nas últimas 3 semanas eu ia revisar de novo toda a matéria pela teoria e ia ir para a prova. Ia ser assim, tá? O que acontece é que eles acabaram suspendendo a prova, né? Jogaram para maio, então eu acabei tendo mais tempo para estudar. Sinceramente, eu acho que não fez muita diferença para mim, porque o grosso da matéria que eu precisava aprender, as questões, a minha média de acertos nas questões, ela
já tinha sido feito tudo em janeiro, fevereiro e metade de março. Depois, baixou bastante a moral, assim, para estudar, né? Fiquei bem... Afetou bastante essa questão da suspensão e acabei demorando para... não conseguindo estudar tão bem. Eu estudava bem menos, né? Peguei a ficar uma semana sem estudar, assim, só dando uma olhadinha, 2 horinhas por dia, alguma coisa assim. Depois eu consegui voltar um pouco mais, com umas 4 horas de estudo por dia, tá? E no final, nas últimas 3 semanas antes da prova em maio, eu peguei, estudei um pouco mais, mas mesmo assim, cerca de 4, no máximo 5 horas por dia, tá, de estudo, para revisar toda a matéria de novo e fazer a prova antiga. Na última semana eu queria fazer a prova antiga e então fazer a prova lá no dia 9 de maio. Agora vamos lá. Essa foi a minha preparação, tá? Eu consegui fazer... então, os números aqui que eu acho que talvez seja interessante, tá? Lá no TEC eu fiz cerca de 2.700 questões, tá? Eu tenho aqui no TEC, eu fiz 2.658 questões, tá? A minha média de acerto aqui ficou em cerca de 82,62%, tá? Essa foi a minha média de acerto no TEC. Mais ou menos bem distribuído em todas as matérias. A única que ficou um pouco pior, na verdade, aqui foi atualidades e conhecimentos gerais que eu tinha colocado, que acabou saindo um pouco do padrão da prova. Pegou umas provas de geografia aqui, porque é complicado, né? Atualidades é meio difícil de tu saber o que vão cobrar, então eu deixei um pouquinho pior aqui, mas o resto foi mais ou menos tudo ali pelos 80 e poucos por cento, tá? Os simulados. O primeiro simulado que eu fiz foi logo quando eu acabei de estudar toda a teoria. E aí eu não tinha feito exercício nenhum, absolutamente nenhum exercício. Eu fiz 67, 66 pontos líquidos, por aí. Depois eu comecei a fazer aquela parte de exercícios lá, né? Treinar os exercícios. Aí eu fiz 92, 86, 83, 89, 88 e aí veio aquele simulado nacional. Daí no simulado nacional eu fiz 98 pontos líquidos, certo? Aí, beleza, né? Aí quanto à prova, né? Cheguei... uma coisa importante, né? A redação. Eu também usei um recurso chamado redação online que tem aí, porque eu era muito ruim na redação, nunca fui bem. Resolvi pegar um macete aí no YouTube de como se escreve redação. Copiei o macete para mim e fiz umas 7 redações ao longo do tempo. A minha nota só foi ruim mesmo na primeira redação e depois ela já aumentou bastante e ficou se mantendo numa nota alta, né? Eu não sei até que ponto é bem... corresponde bem ao Sebrasp, né? Esse site aí de correção de redação. Mas vamos ver, né? Eu consegui escrever uma redação mais ou menos parecida com aquela que eu escrevi na prova e mandei para eles. Eles me deram 19,08, né? Vamos ver. Vamos ver se vai ser uma nota alta assim pelo Sebrasp, né? Eu desconfio que não vai ser tão bom assim. Agora, quanto à prova em si, né? A prova foi completamente atípica, né? Nada a ver com... eu acho que foi mais difícil que os simulados que a gente fez no projeto Missão e tal. Acho que foi bem mais difícil que o simulado nacional e bem mais difícil do que a prova antiga. Para vocês terem noção, a prova antiga eu fiz aqui em casa na semana anterior da prova e eu fiz 106 pontos líquidos, né? Contando as anuladas que teve, né? E nessa prova aqui foi completamente atípica, né? Não caiu crime de trânsito nenhum, foi extremamente mais difícil, tá? Mas, enfim, ao longo do estudo aí eu percebi que para mim funcionava melhor marcar todas as questões mesmo, não deixar nada em branco. Às vezes eu deixava umas 2, 3 questões em branco e tal. E talvez deveria ter deixado umas 2, 3 questões em branco nessa aqui também, mas no final das contas acabei marcando tudo. E no geral foi bom, né? Agora, quanto às anuladas,
Tô com a prova aqui. Quanto às anuladas, eu sinceramente acho que aquela do Firewall lá de informática, aquela do Firewall eu acho que vai ser anulada. A de ética, eu acho que talvez uma questão seja anulada, tá? Porque eu tenho medo que a banca, como na última prova eles anularam muitas questões, tenho medo que eles queiram não ficar tão feio, né, a imagem deles e acabem anulando só aquelas que são extremamente erradas, tá? Aquela do Firewall, eu acho que então vai ser anulada, talvez uma ou duas aqui de ética. Em trânsito, aquela que fala do comprimento máximo de 14 metros, aquela eu acho que vai ser anulada também, tá? E as de constitucional, aquelas duas lá de que estão fora do edital, né? Também acho que vão ser anuladas. E acho que especialmente essas, tá? Eu acho que se a banca quiser segurar a mão para não parecer que foi tão feio, eu acho que essas aí vão ser aquelas vão anular. Certo? Então é isso, pessoal. Acho que essa foi meu método de estudo, né? Que me possibilitou de tirar uma nota boa, tá? Ah, eu cadastrei aqui no Olho na Vaga, né? E de acordo com o Olho na Vaga aqui, eles estão dizendo que a minha possível classificação, né? É do 145 ao 178, tá? Então vamos ver aí qual que vai ser a classificação final, né? Depois que vier o gabarito definitivo e tal. Certo? Então tá, pessoal, esse aí foi meu primeiro vídeo do YouTube, então desculpe aí qualquer coisa se ficou meio ruim demais. Ficou meio longo, tô vendo já aqui, mas digam aí o que vocês acham aí dessa prova, se vocês querem saber mais algumas dicas aí de estudo, umas ideias. Certo, pessoal? Então tá. Um abraço aí a todos.